que enviasse um anjo a ele. E sabemos que na nossa oração, Deus tem que ouvir a nossa oração, né? E o Senhor aceitar a nossa oração. E assim Manoá fez, orou ao Senhor, o Senhor ouviu a oração de Manoá e o Senhor aceitou a oração de Manoá. Porque se o Senhor não aceitasse a oração de Manoá, o anjo não retornaria para falar com ele, né? E quando ele diz aqui, és tu o homem que falaste a essa mulher e disse, eu sou, né? E aqui está em letra maiúscula, né? Quando ele fala eu sou, é o próprio Jesus falando com Manoá, né? É o próprio Deus falando com Manoá, eu sou. Quando Moisés estava no Egito para falar com o faraó, né? E Moisés perguntou, Senhor, quando eu chegar lá, eu vou falar quem foi que me enviou. Porque naquela época os deuses tinham nome, né? Os deuses tinham nome. E o Senhor falou a Moisés, quando tu chegar lá, diga aqui, eu sou. E assim Moisés fez. E grandes coisas o Senhor fez através da vida de Moisés, que a gente conhece, né? E também aqui, Manoá tomou um cabrito, uma oferta de manjares e ofereceu sobre uma penha ao Senhor. E o agiu agiu um anjo maravilhosamente vendo Manoá e sua mulher, né? Aqui o Manoá ele ofereceu uma oferta ao Senhor. Primeiramente ele queria que um anjo ficasse ali para que ele fizesse um manjar, para que o homem de Deus viesse comer. E ele não sabia que ali era o anjo do Senhor. E ali quando ele fez a oferta ao Senhor, que colocou no altar, né? E ele queimou aquela oferta, aquele homem, ele não comeu da oferta. Aquele homem de Deus, ele subiu pela oferta e subiu até o céu. E ali Manoá pôde ver que ali não era um homem comum, né? Ali não era qualquer homem, ali era o próprio anjo do Senhor que estava ali falando com Manoá, né? E ali o anjo do Senhor aceitou aquela oferta, né, irmão? Precisamos fazer nos últimos dias é que o Senhor venha nos aceitar com uma oferta agradável, né? Aquilo que nós viemos oferecer ao Senhor, né? Que o Senhor venha receber com uma oferta agradável, com um cheiro suave, as tuas narinas. E muitas das vezes a gente não faz isso, né? Muitas das vezes a gente não se preocupa em fazer o que melhor para o Senhor, dar a melhor oferta para o Senhor, né? Como Manoá fez, né? E aqui Manoá e sua mulher caiu em terra sobre o seu rosto. E ali quando eles viram que foi o anjo do Senhor, eles temeram, porque eles viram o anjo de Deus, eles viram o Senhor, eles temeram o que poderia acontecer com ele. Mas a mulher, como foi sábia, falou com ele que se eles não morreram até o momento que o anjo estava ali, eles não iam morrer depois, porque o Senhor aceitou a oferta deles, né? A gente, nos últimos dias, a gente viu o que está acontecendo, né? E a gente viu como que aconteceu nesse último dia, e que o Senhor revelou ao nosso pastor que teríamos que fazer com nossas crianças, né? E é o que é necessário nós fazermos, zelar a nossa criança, entregar nossas crianças na mão do Senhor, né? Porque, como diz a palavra, se o Senhor não guardar, em vão corrigir o sentinela, né? Se o Senhor não guardar, não adianta a gente estar monitorando ali e monitorando aqui, porque sabemos que só o Senhor pode guardar nossas crianças, né? E o Senhor ensinou a Manoá como é que deveria criar aquele menino, porque aquele menino no futuro ia ser o libertador de Israel, né? O Israel estava cativo há 40 anos por permissão de Deus, né? Bom que foi pelas mãos do homem, porque a Bíblia diz, horrenda é a coisa cair na mão do Deus vivo, né? E o Senhor permitiu que os filisteus por mais 40 anos deixassem o povo de Israel cativo. Por quê? Por causa da desobediência. E sabemos que o Senhor nos últimos dias tem nos pedido obediência. Obediência, obediência, obediência. Muitas vezes o Senhor manda a gente falar algo que a gente não fala, né? Ontem pela tarde eu estava lá na ponte de mototáxi, e aí eu estava sozinho conversando, eu e o Senhor. Aí veio aquela palavra de Jeremias, né? Que Jeremias dizia que como é que eu vou falar, Senhor? Eu sou como uma criança
né? O Senhor fala Jeremias mesmo, pastor. Jeremias falou que isso. Jeremias falou que era uma criança, né? Quando foi à noite, a pastora Dani leu essa mesma palavra que Jeremias falou que era uma criança, e o Senhor falou: Jeremias, não diga que tu és uma criança, né? Porque o Senhor irá falar através de Jeremias, através dos lábios dele. E muitas das vezes nós nos acovardamos de falar o que o Senhor quer. Nós nos acovardamos de buscar o Senhor, porque a gente sabe, se a gente buscar o Senhor, grandes coisas o Senhor fará. Muitas das vezes a gente corre, a gente retrocede devido àquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Eu falo isso por experiência própria. Muitas das vezes, outrora, muitas das vezes que eu orava um pouquinho a mais, o Senhor sempre me mostrava algo. O Senhor me dava palavras à noite. O Senhor me dava palavras que eu de manhã chegava, anotava, quando eu esquecia na madrugada, e de manhã ia ler, e o Senhor falava comigo. Devido à covardia, retrocedendo. Mas se a gente orar mais um pouquinho, o Senhor fala conosco. O Senhor nos ensina como é que devemos estar na casa dele. O Senhor nos instrui a como criar nossas crianças, né? Porque hoje o culto dos adolescentes, né? Hoje o culto voltado às crianças, voltado a nós orarmos mais para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, devido ao que o Satanás tem planejado no futuro. E sabemos que o futuro do nosso país é nossas crianças, né? Nossos filhos, né? Nossos sobrinhos. Eles são o futuro da igreja, eles são o futuro da nossa cidade, do nosso país. São os futuros pregadores, são os futuros diaconistas, pastores, missionários que vai a esse povo para o Evangelho. E é necessário cuidar daquilo que o Senhor nos dá. É necessário cuidar da nossa bênção, da nossa promessa, como o anjo fez a esposa de Manoá, né? A gente pode ver que as mulheres estéreis, quando ela tinha os filhos, sempre é filho da promessa. A gente pode ver sobre Isaac, que a mulher estéril, Isaac foi filho da promessa. Tem Manoá, que é a esposa dele, a mulher estéril, filho da promessa, que foi Sansão, que foi o salvador de Israel sobre os filisteus. E tem outros, tem Ana, né? Que também era estéril. E a gente sabe que naquela época, como eu falei mais cedo, e naquela época as mulheres estéreis eram desvalorizadas, e principalmente por outras mulheres, porque mulheres antigamente era necessário ter filhos, né? Dar filhos a seus maridos, principalmente filhos homens, né? E assim o Senhor fez com Manoá, e a esposa dele deu um filho salvador, né, de Israel. Que possamos a cada dia pedir a Deus por nossas crianças, nossos filhos, né? Porque sabemos que o mundo já é do maligno, né? Sabemos que lá fora não tem nada a oferecer, e é necessário ensinar nosso caminho, o caminho aos nossos filhos, né? Que devem andar como o Senhor nos ensina, né? Devemos ensinar o caminho a eles, instruir o caminho a ele, para quando eles venham crescer, ele não venha se desviando para a direita nem para a esquerda, né? Ele vê que na educação dele, eles tiveram Deus na vida deles, eles tiveram Deus do lado, né? Eles oraram, aprenderam a orar, a buscar o Senhor, né? Que as nossas crianças, ela cada dia vai estar debaixo da poder de mão do Senhor. Cada dia viemos buscar a Deus por nós e principalmente por eles, porque a fúria do adversário é muito grande, né? Glória a Deus! Como eu já falei aqui, né? Que devemos cuidar da nossa promessa, mesmo antes de receber elas, né? Devemos cuidar. Deus promete a promessa, e nós nos zelamos, né? Às vezes nós esquecemos, como eu falei um instante, da promessa que a qual Deus nos fez. Mas Deus não esquece daquilo que Ele nos fez, né? Deus não esquece da promessa que Ele fez há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos atrás. Muitas das vezes nós mesmos que fazemos com que a bênção venha retroceder, com que a promessa de Deus venha se atrasar em nossas vidas, né? Que possamos a cada dia fazermos a vontade do Senhor, né? Porque o dia já é mau, né? Sabemos que já estamos nos últimos tempos, né? Já sabemos que já está no fim do próprio fim, e Deus, Ele está fazendo a peneira, né? Ele está peneirando o povo dele, né? E aquele que suportar receberá de Deus o galardão. E a gente tem que ter essa convicção que nosso nome está no livro da vida, que nós não viemos deixar as adversidades da vida nos frustrar, né? Nos abater.
Às vezes a gente se abate com determinadas coisas, né? Mas que isso não venha nos afastar do Senhor. Que isso não venha deixar que a gente venha se afastar de Deus. Porque o homem sem Deus, o homem nada, né? Deus é sempre nos chamado, né? Nos corrigido, né? Semana passada estava ardendo no meu coração a palavra obedecer, né? E eu tive até um sonho, se não me falha a memória, estava com o pastor Elis também, mas que era o próprio pastor que orava para mim e dizia: apenas obedeça, né? Apenas obedeça. E é o que o Senhor mais quer nesses últimos dias: obediência, né? Obediência, né? Precisamos obedecer ao Senhor, porque quando nós obedecemos, a gente cresce. Quando nós obedecemos, a gente vê Deus trabalhando em nossas vidas. Muitas das vezes nós não podemos ver com nossos olhos materiais, mas se nós nos desligarmos um pouco desse mundo, a gente vai ver que grandes coisas o Senhor está fazendo em nossas vidas. E é necessário obedecer, como o Senhor sempre tem falado conosco, sempre tem nos pedido obediência. Obediência, obediência. É isso que Deus quer nos últimos dias. Principalmente para livrar nossos filhos, é necessário nós pais obedecer a palavra do Senhor. Porque quando nós obedecemos, o Senhor fala conosco, né? E eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida, por essa oportunidade, né? Às vezes a covardia é muito grande, o medo. Eu, como eu sempre falo, que o microfone, uma palavra mal falada, ela pode machucar, ela pode ferir, né? Uma palavra sem sabedoria, ela fere. Quando Deus, às vezes, fere o homem, sara, o homem não sente dor. Muitas das vezes, quando um homem fere o homem, além de ferir, ele sente dor, e para cicatrizar demora, né? Que possamos ser salvos a cada dia, né? Eu agradeço por essa oportunidade, pela oportunidade que o pastor me deu, pela oportunidade das pastoras, né? A gente sabe que já passou vários pregadores aqui, foi grandes palavras. Quando a missionária Rose botou no cartaz que eu ia pregar no domingo, já tem mais ou menos um mês ou mais. Eu estava almoçando na hora, minha fome passou na mesma da hora. A pastora Nessa ficou almoçando, ela nem percebeu. Ele engolia, bebia água e engolia comida. Bebia água e engolia comida. Travou tudo. Até hoje está travado, não vou direito. Né? Mas eu agradeço a Deus por essa oportunidade. E como eu sempre falo, eu posso estar onde for, se Deus alguém me dá a oportunidade, eu não rejeito. Porque se a gente rejeita a oportunidade aqui, e se o Senhor nos rejeitar naquele grande dia, né? Aquela palavra: apartai-vos de mim, maldito, que eu não vos conheço. E essa palavra é muito dura. Às vezes a gente fala, né, uma palavra assim, e a gente não vai no profundo, não escuta, né, não medita naquela palavra, né? Mas essa palavra é muito dura. Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. A gente poderia profetizar, dançar, fazer o que for. Naquele dia, naquele grande dia, nós não podemos ouvir essa palavra, né? Tem que ouvir: vive bendito do meu Pai com gozo eterno, né? Para um descanso eterno, né? Que possamos a cada dia dar ouvindo a palavra do Senhor, né? Que possamos a cada dia agradecer nossas oportunidades do Senhor que nos dá, oportunidade de vida, né? Vida que às vezes muitos não têm essa oportunidade de contemplar mais um clarão, né? Mais uma segunda-feira. Muitos hoje estão sendo velados, muitos hoje já desceram a tumba fria, mas nós estamos aqui dando a primeira oferta ao Senhor, dando um primeiro, né? Que é o primeiro dia da semana ao Senhor, né? E assim agradeço a oportunidade em nome de Jesus.